Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 18 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quinta-feira, rodada do jeito que a gente gosta, Champions League, Liga dos Campeões, orelhuda, tem Libertadores, Copa Sul-Americana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, antes da primeira análise, obviamente que eu não estou da maneira habitual, né? Essa faixa aqui não é estética, é apenas pra segurar a anestesia, pra anestesia não descer. Tá na cara aqui, ó. Eu fiz um transplante capilar, uma parte na frente, a parte maior tá aqui atrás. Mas eu acho que o fundamental é estar aqui com vocês. Eu fiz na segunda-feira, obviamente que eu me planejei, eu tinha gravado já o vídeo de terça e o de quarta, e agora eu tô gravando o vídeo de quinta-feira. Peço desculpas aí pelo visual, mas eu acho que o mais importante é eu estar com vocês. Nessa caminhada do YouTube, pelo que eu me recordo, eu só deixei de gravar uma vez e foi no falecimento da minha mãe. Os demais dias, todos eles, eu estou aqui com vocês, tá legal? Então, vamos para a primeira análise. Não liga muito para minha aparência, o que vale é a análise. Tamo junto sempre, vamos que vamos. Time, vamos lá, primeira análise, 13h45, Liga dos Campeões, Champions League, orelhuda, o Clube Brugge da Bélgica, jogando contra o Mônaco da França. Vamos lá. Primeira alternativa aqui, gols, tá? O Clube Brugge em casa é extremamente over e o Mônaco também é uma equipe boa para gols. Então já vejo uma tendência para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Eu vou mostrar para vocês também que finalização e escanteio a favor do Clube Brugge pode ser interessante. Mas antes, deixa eu mostrar a tabela de probabilidades. E vamos lá, probabilidades na tela para Clube Brugge e Mônaco. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live é um jogo bom para gols, tá certo? Escanteios. Clube Brugge 6.4, Mônaco 5.8. Deixa eu mostrar uma outra informação. A média de escanteios do Clube Brugge no primeiro tempo, 2.6 e o Mônaco 2.4, tá beleza? Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente pode pensar em finalizações e escanteios a favor do Clube Brugge no primeiro tempo. Pelo menos um canto para o Clube Brugge no primeiro tempo. Cartões, Clube Brugge 1.2, Mônaco 2, Juizão 3.5, média baixa, jogo aí para poucos cartões. Time, já que eu falei de finalização a favor do Clube Brugge no primeiro tempo, eu trouxe alguns dados para vocês. Vamos lá. Champions League, o Clube Brugge jogando dentro e fora de casa. Finalização no primeiro tempo. 6, 5, 4, 8, 20, 5, 19. Média de 8 finalizações no primeiro tempo. O mínimo que o Clube Brugge finalizou no primeiro tempo foram 4 contra o Aston Villa. Então aqui, eu acho que dá pra gente pensar num primeiro tempo para mais de 3,5 finalizações Clube Brugge e pelo menos um escanteio Clube Brugge também no primeiro tempo. Fechou? Time, falando um pouquinho de jogadores aqui nessa partida entre Clube Brugge e Mônaco, vamos lá. Pelo lado do Clube Brugge, para finalização, chute a gol, mesmo gol. Tezolis, finaliza pra caramba, também o Tressoldi. Para desarmes, pelo lado do Clube Brugge, o zagueirão Mechele. Vamos falar do Mônaco, finalização, chute a gol. A gente tem aqui o Agliush, também o Minamino e o Balogun, querendo ou não, joga na frente, é um cara que tem boas chances de finalizar, chutar a gol. Para desarme, pelo lado do Mônaco, o Camará. Fechou? Time, dando sequência, 13h45, ainda na Champions League, jogo do Copenhague, da Dinamarca, contra o Leverkusen, da Alemanha. Negócio é o seguinte,
O Leverkusen, por mais que seja um time alemão, ele não tem aquela força das últimas temporadas. Vários jogadores foram negociados, tá certo? O Copenhague, jogando em casa, é uma equipe extremamente overgoals e o Leverkusen, como visitante, também é overgoals. Então aqui, pré-live, eu prefiro gols do que resultado, tá beleza? Então, uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Copenhague e Leverkusen. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Escanteios, Copenhague 3.9, Leverkusen 4.2. Cartões, Copenhague 1.3, Leverkusen 2.8, juizão média baixa 2.9. E vamos lá, jogadores pelo lado do Copenhague, para finalização, chute a gol, o camisa 10, Elionose e também o Cornelius. Pelo lado do Leverkusen, o Stick. Para desarmes, pelo lado do Copenhague, Lerger. Para desarmes, pelo lado do Leverkusen, o Tapsoba, zagueirão. Fechou? 16 horas ainda na Liga dos Campeões, o Frankfurt da Alemanha recebendo o Galatasaray da Turquia. Time batendo o olho aqui, eu acho um confronto extremamente equilibrado. Talvez um levíssimo favoritismo para o Frankfurt, pensando no fator casa. Mas, sinceramente, é outra partida aqui que eu prefiro gols. Até porque o Frankfurt em casa, olha, é extremamente over e o Galatasaray como visitante também extremamente over gols. Veja um cenário pré-live aqui para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e gol no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Frankfurt e Galatasaray. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 80%. Escanteios, Frankfurt, média de 4.6. Galatasaray, 6.1. Time, um fato interessante aqui, ó. Final do primeiro tempo, jogo 0-0. E a partida em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Frankfurt 1.5, Galatasaray 2.5, juizão 4.4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Frankfurt e Galatasaray. Jogadores para finalização, pelo lado do Galatasaray, a gente pode pensar no Sané, tem o Gundogan também aqui jogando de segundo volante, claro, o Icardi no comando de ataque, Akingun também é uma boa escolha, é um cara que finaliza. Para desarmes, pelo lado do Galatasaray, o lateral direito, Salai. Pelo lado do Frankfurt, vamos lá, o centroavante Murkati e também jogando pelo lado direito, Doan. Para desarmes, pelo lado do Frankfurt, o lateral direito, Brown. Fechou? Time, 16 horas ainda na Champions, o City da Inglaterra recebendo o Napoli da Itália. Vamos lá, jogando na Inglaterra, pensando em resultado, eu acho que o City não perde. O City não tá com aquela potência toda, mas assim, eu vejo um Napoli provavelmente jogando mais recuado, esperando e tentando espetar um contra-ataque, tá beleza? Por esse motivo, de novo, eu acho que o City não perde e talvez aqui mercado de finalização e escanteio no primeiro tempo a favor do City seja interessante. Pensando em resultado, City empate anula. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para City e Napoli. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Talvez aqui pensando em gols, um gol do City na partida. Escanteios, City 6.5, média alta, Napoli 3.9. E eu acho que o Napoli vai jogar na retranca esperando o City. Então, a gente pode pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios a favor do City e também uma race 3 cantos City. O City fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Napoli. Cartões, City 1.2, Napoli 1.6, juizão 5.1. Time, ainda falando de Manchester City e Napoli, fiz aqui um levantamento do City no primeiro tempo. Peguei algumas partidas da Champions League e também Premier League com o City jogando em casa no primeiro tempo. Finalizações do City no primeiro tempo, vamos lá. 6, 6, 8, 3, aqui foi baixo. 10, 12, 5, 7, 7, 5, 4.
Ou seja, eu acho que dá para a gente pensar aqui num primeiro tempo com pelo menos 5 finalizações a favor do City. Mais de 4,5 finalizações City no primeiro tempo e pelo menos um escanteio para o City também no primeiro tempo. Fechou? Time aí, vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester City e Napoli. Goleirão do City agora é o Donnarumma, hein, galera? Goleiraço. Vamos lá. Pensando em finalização, chute a gol pelo lado do City, não tem o que inventar. O Haaland, dá para pensar também no Foden. O Doku é um cara que também finaliza. Time, aliás, se o Doku estiver em campo como titular, ele é um jogador que ele vai muito para a linha de fundo. E aí geralmente saem os escanteios. Como o Doku deve jogar aqui pelo lado esquerdo, um cara que provavelmente vai desarmar e fazer faltas pelo lado do Napoli é o Di Lorenzo, tá bom? Que vai pegar no mano a mano, tá certo? Vamos lá, outro jogador interessante aqui do City para finalização de fora da área, Tijani Reinders. Ele apoia bastante, chega bastante aqui na intermediária e quando sobra, ele bate no gol. Vamos falar um pouquinho do Napoli. Já falei de desarmes, de Lorenzo, e também para finalização, a gente tem aqui o McTominay, geralmente finaliza, o Politano, e olha quem tá por aqui para rolar a lei do ex. Kevin De Bruyne, isso mesmo. Será que vai ter lei do ex nesse jogo? De Bruyne pode estar em campo, tá bom, galera? É isso. E vamos lá, 16 horas, dando sequência ainda na Liga dos Campeões, o Newcastle da Inglaterra recebendo o Barcelona da Espanha. Ponto importante, Lamine Yamal não joga e provavelmente o goleiro do Barça vai ser o goleiro reserva. Ter Stegen parece que não tem condições físicas para jogo, tá bom? São 2 desfalques muito importantes. Por esse motivo, para resultado pré-live, eu prefiro ficar de fora. Talvez aqui gols seja um caminho mais interessante. Uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Newcastle e Barcelona. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair um gol no primeiro tempo é bem alta. Escanteios, Newcastle 6.8, Barcelona 6.1. Time, final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Newcastle 1.4, Barcelona 1.3, Juizão 4.3. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Newcastle e Barcelona. Pelo lado do Newcastle, para finalização, o Barnes. Dá pra gente pensar também no zagueirão Fabian Schär. E o Bruno Guimarães é um volante que geralmente finaliza. Chegou aqui na intermediária, pum, ele bate. Aliás, o Bruno Guimarães, ele finaliza, ele desarma e ele também faz faltas, tá bom, galera? Pelo lado do Barça, vamos lá. Lewandowski e Rafinha para finalização, chute a gol. Para desarmes, o Pedri. Fechou? Time, ainda falando dessa partida do Newcastle contra o Barcelona, eu tenho um palpite aqui pela 365 que pode ser bem interessante. Faltas. Vamos falar primeiro do Bruno Guimarães, jogador do Newcastle. É um jogador que tem muita regularidade no mercado de faltas. É o famoso cada cajadada, uma minhoca. Vou falar, hein? Cada cajadada, às vezes sai até 2 minhocas, tá? O cara faz falta pra caramba em praticamente todas as partidas. Então, uma falta, Bruno Guimarães. E o zagueirão do Barça, o Cubarsí, também é um cara que faz muitas faltas. Uma falta, Bruno Guimarães. Uma falta, Cubarsí, se você quiser me acompanhar. Tamo junto. E vamos lá pra fechar Champions League, porque ainda tem Libertadores e Copa Sul-Americana. Time, eu tenho aqui jogo do Sporting de Portugal contra o Kairat do Cazaquistão. Essa equipe do Kairat é a primeira vez na história que ela chega numa Champions League. Eliminou o Slovan Bratislava e também eliminou o Celtic. Mas numa boa, pré-live, jogo em Portugal contra o Sporting, eu acho muito difícil o Sporting tropeçar em casa. Então aqui é vitória do Sporting já no primeiro tempo, gol no primeiro tempo. Dá pra gente pensar aqui também em escanteios, o Sporting começando na pressão. Se não sai o gol, sai escanteio. Então um canto de 0 a 10 minutos. E se chegar
no final do primeiro tempo. O jogo ainda tá 0-0 e o Sporting na pressão, aí é escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Sporting e Kairat, jogo para 2 gols, 70%. Escanteios, Sporting 6.6, Kairat 4.9. Cartões, Sporting 2.4, Kairat 2.6, Juizão 4.2. Jogadores. Time, vamos lá, prováveis escalações aqui para Sporting e Kairat. Vamos lá. Pelo lado do Sporting, para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Luiz Soares, chuta pra caramba. Pedro Gonçalves e também o Trincão. Pelo lado do Kairat, para uma finalização, Jorginho. E para desarmes, pelo lado do Kairat, Arad. Fechou? E vamos lá, 19 horas, primeiro jogo de mata-mata, quartas de final da Libertadores. A LDU do Equador recebendo o São Paulo do Brasil. Time, antes dessa análise, deixa eu mostrar aqui uma informação importante. Vem comigo. Time, é o seguinte, estádio Rodrigo Paz Delgado, 2.730 metros de altitude. Não é a altitude de La Paz, que é quase 4.000 metros, mesmo assim, teremos uma altitude que vai ajudar a equipe da LDU e vai prejudicar o São Paulo. Vamos voltar para a análise. Retornando aqui para nossa análise. Time, já vimos que teremos aí uma altitude considerável. A LDU, jogando em casa, dos 10 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. Baita regularidade jogando em casa. O São Paulo, como visitante, perdeu 2, empatou 2, só venceu uma partida. E no histórico, dos 3 jogos que o São Paulo fez no Equador, o São Paulo perdeu as 3 partidas. Sinceridade, se o São Paulo conseguir um empate, é um baita resultado. Ou, se for perder, que perca de pouco. A pegada é essa, porque aí o segundo jogo é no Morumbi. Aí o São Paulo decide no Morumbi. Pensando em resultado, LDU, empate anula, dupla hipótese, LDU. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para LDU e São Paulo. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Pensando em gols, pelo menos um gol da LDU na partida, eu acredito sim que aconteça. Com relação aos escanteios, LDU 6.8, São Paulo 5.1 jogando fora. Time, aqui escanteios pode ser bem interessante, tá? Primeiro tempo, mais escanteios para LDU. Dá para pensar também numa race 3 cantos LDU, a LDU fazendo 3 escanteios primeiro que o São Paulo. Final do primeiro tempo, a LDU na pressão. O jogo ainda 0-0, ou vai que o São Paulo tá ganhando, aí é um escanteio no final do primeiro tempo, e no final do segundo tempo, se a LDU não estiver com o resultado na mão, ela vai apertar o São Paulo, aí é escanteio novamente, tá legal? Cartões, LDU 2 de média, São Paulo 2, Juizão 5.8, um cartão pelo menos para cada equipe. E vamos lá, provável escalação aqui para LDU e São Paulo. Time, se o São Paulo vier com 3 volantes, deve ser amasso da LDU, tá legal? E aí a gente pode pensar também num primeiro tempo para finalizações da LDU. Por exemplo, mais de 4,5, mais de 5,5. Finalizações LDU no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio LDU no primeiro tempo, tá? Jogadores aqui da LDU para finalização chute a gol. Vamos lá. Alzugaray é o nome da fera. Tem o Medina e também o Alvarado, camisa 10. O Villamil, se aparecer por aqui, também é um cara que finaliza pra caramba. Pelo lado do São Paulo, para finalização, Luciano. Para desarmes, falando do São Paulo, Enzo Dias e também o Ferrarese. Aliás, não só desarmes e faltas. Enzo Dias e Ferrarese. Pelo lado da LDU, para desarmes, Cornejo. Fechou? 21h30, primeiro jogo de mata-mata, quartas de final da Libertadores, o Mengão malvadão do Brasil, Flamengo, recebendo o Estudiantes da Argentina. Time, vamos lá. Olhando no papel, o Flamengo é muito mais time. Vai jogar em casa e sabe que precisa de um bom resultado, até porque o segundo jogo é na Argentina. E jogar lá é muito complicado. Então aqui eu vejo um Flamengo indo pra cima, indo pro abafa,
para fazer um bom resultado, para tentar meter aqui 2, 3 gols nos argentinos, tá? Então, pensando em resultado, vitória do Flamengo. Como o Flamengo deve fazer pressão no primeiro tempo, mercado de finalização e escanteio a favor do Flamengo no primeiro tempo, eu acho interessante. Mais de 4,5, mais de 5,5. Finalizações Flamengo no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Flamengo no primeiro tempo. Provavelmente a postura dos argentinos vai ser uma postura defensiva, tentando puxar contra-ataque e, obviamente, fazendo cera pra caramba. Aí o juizão vai ter que tomar aí as rédeas da partida para isso não acontecer, tá certo? Vitória do Mengão, probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Flamengo e Estudiantes. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Time, de novo, eu acho que o Flamengo vai tentar construir um bom resultado. Pelo menos uns 2-0, tá bom? Com relação aqui aos escanteios, Flamengo 7,2, Estudiantes 3,6. De novo, Flamengo começou a partida, juizão apitou, o Mengão vai pra cima, vai pra dentro. Se não sair o gol, vão sair os escanteios. Primeiro tempo, mais escanteios pro Flamengo. Race 3 cantos Flamengo. O Flamengo fazendo 3 escanteios primeiro que o Estudiantes. E final do primeiro tempo, o Flamengo na pressão e o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo. E claro, cartões. Aqui a gente tá falando de Brasil e Argentina. Pelo menos um cartão para cada equipe. O Flamengo tem uma média de 1,9, Estudiantes 2,9, Juizão 5,3. Time, prováveis escalações aqui para Flamengo e Estudiantes. Vamos lá. Pelo lado do Flamengo, para finalização, o trio de ataque é embaçado. Samuel Lino, o Pedro e também o Plata. No meio de campo, a Arrascaeta. Ou seja, esses 4 jogadores aqui para finalização são bem interessantes. Finalização, chute a gol ou mesmo gol, tá? Para desarmes, pelo lado do Flamengo, o Saul e também o Plata. O Plata, como ele recompõe bastante o meio de campo, ele acaba desarmando de maneira interessante. Pelo lado do Estudiantes, vamos lá. Para finalização, o Carrijo e também o Ascacibar. E para desarmes, também o número 5, Ascacibar. Fechou? Time, fechou nada. Antes de finalizar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Estudiantes, ele vem para fazer cera. O Muslera é o goleiro do Estudiantes. Sabe aquele tiro de meta que o goleiro demora pra caramba, que demora uma eternidade para ser cobrado? Então, se você perceber ao vivo que o Muslera tá embaçando, aí o juizão vai lá, chama a atenção dele, um cartão amarelo por retardar a partida pro Muslera. Fechou? Time, 21h30, primeiro jogo de mata-mata aqui, Copa Sul-Americana, jogo entre Alianza Lima do Peru e Universidade do Chile. Como é o primeiro jogo de mata-mata, geralmente é um jogo mais estudado, ninguém quer se expor tanto. Então eu penso aqui num cenário para menos de 4 gols, por ser o primeiro jogo de mata-mata. Aí depois, o segundo jogo, quando é hora do vamos ver, as equipes vão se expor mais, tá bom? Então, primeira partida no Peru, um jogo para menos de 4 gols e também pelo menos um cartão para cada equipe. Deixa eu mostrar para vocês. E vamos lá, cartões, Alianza Lima 2,4, Universidade do Chile também 2,4 e o juizão Ramon Abate, brasileiro, 4,5, pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, vamos lá? Como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? Libertadores, LDU e São Paulo, dupla hipótese LDU. E ainda na Libertadores, Flamengo e Estudiantes, vitória do Flamengo. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão, bora! Time, bora de palpitão. Copenhague e Leverkusen, jogo para mais de 1,5 gol. Frankfurt e Galatasaray, jogo para mais de 1,5 gol. Manchester City e Napoli, City empate anula. Sporting e Kairat, vitória do Sporting já no primeiro tempo. LDU e São Paulo, LDU para ter mais escanteios que o São Paulo no primeiro tempo. Flamengo e Estudiantes, Flamengo para ter mais escanteios que o Estudiantes no primeiro tempo. E para fechar, Newcastle e Barcelona,
jogo para mais de 1,5 gols. Vídeo tá acabando. Não esqueceu do like, do comentário. Time, gravei na raça, com a fachola aqui, tá doendo um pouquinho, mas sem mimimi, sem mimimi. Eu só peço a curtida e o comentário e eu já fico eternamente agradecido, tá bom? Para amanhã a gente trazer tudo de novo, com ou sem faixa, o conteúdo será entregue. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!